Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a minha saudação no precioso nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica de hoje. Estamos bem próximo de terminar a nossa lição, aliás, a nossa revista do quarto trimestre, no contexto da qual estudamos ao longo desse trimestre, o último trimestre do ano, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos, portanto, caminhando para o fim. Hoje vamos ver a 11ª lição e vai ficar faltando só 2 para terminarmos o ano com essas lições maravilhosas extraídas do livro de Jó. No próximo domingo eu estarei impossibilitado de estar com vocês na escola bíblica, e então certamente a 12ª lição, ou seja, a penúltima lição, será ministrada pelo pastor José Filho, e fica apenas a 13ª lição, que eu já estarei de férias, mas mesmo assim assumi o compromisso de ministrar a última lição também, que vai cair, salvo engano, no dia 27 de dezembro. E aí fechamos o ano com essa temática dessas 3 lições concluídas para a honra e glória de Deus. Espero que tenha sido bênção em suas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, essas aplicações práticas extraídas do livro de Jó. Amém, meus irmãos? Agora também eu queria conclamar, desafiar vocês, a liderança sobretudo, para se engajar mais na escola bíblica, nas atividades da igreja de uma forma geral. Estamos já próximo de iniciar um novo ano, vamos fazer propósito. Eu, inclusive, no começo do ano já vou distribuir na igreja uma tabela de leitura bíblica também, para termos esse compromisso e o hábito de lermos a palavra de Deus logo no início do ano. Estarei fazendo isso com vocês. Mas também peço que os obreiros, de uma forma geral, liderança, jovens, todos, se engajem também na escola bíblica. Para o ano vai ser um ano de surpresas. Então, se dediquem mais. O Natal está chegando. Em vez de pedir o presente Natal, fica a sugestão, fica a dica. Peça um material bíblico, peça uma Bíblia comentada em vez de um perfume. Para que perfume? Você já tem tantos. Basta o cheiro de Cristo na sua vida, não é verdade? Então, presente Natal, peça uma Bíblia comentada, um comentário bíblico, algo desse tipo. Com certeza você vai ser muito edificado e nos ajudará também nessa escola bíblica dominical, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, 11ª lição. Vamos ver agora o personagem Eliú, que entra em cena nessas falas de Jó com seus amigos. 11ª lição. Olha só o tema: a teologia de Eliú. 2 pontos. O sofrimento é uma correção divina? É a pergunta do tópico. O texto áureo vai estar em Jó 36. Para quem não tem a revistinha eletrônica, eu peço por gentileza que abram as Bíblias no livro de Jó, capítulo 32. A partir do capítulo 32, vamos ler algumas frações da Santa Palavra de Deus. Jó, capítulo 32. Jó, Jó 34 e Jó 36. Ok, meus irmãos?
Queria saber se a conexão está boa, se estão ouvindo, áudio, vídeo. Por favor, dá um joinha aí. Alguém, por favor, pode dar? O pastor Jeff disse que aqui está normal, pode ser o sinal por aí. Ok, tudo legal, né? Glória a Deus. Então, Jó 32, 33, 34, 36. Alguns fragmentos bíblicos, alguns versículos bíblicos, vamos ler. Porque neles contém a fala de Eliú. É um personagem que se insere no final daqueles diálogos que Jó trava com os seus 3 outros amigos, né? Bildade, Zofar e Elifaz. E aí Jó fala o seu último discurso, que vimos na lição passada, e aí entra o silêncio e um pouquinho mais, e Elifaz vai começar a falar, porque até então ele permaneceu em silêncio, ouvindo os diálogos, as falas de Jó e de seus 3 amigos. Então o texto áureo, capítulo 36 de Jó, versículo 15, diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na agressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática dessa lição que podemos extrair assim em resumo seria: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Ok, meus irmãos? Vou fazer a leitura de classe aqui. Jó 32, vamos lá. Versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porque tinham mais idade do que ele. Jó 33 agora. Ainda a fala de Eliú, a segunda fala. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó, agora, capítulo 34. Vamos ler 5 versículos iniciais. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Capítulo 36 agora. Os 5 primeiros versículos também. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espere-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Glória a Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te bendizemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua gloriosa presença, Senhor, buscando a tua palavra, que é um alimento espiritual para nossas vidas. Edifica-nos, Senhor, fala aos nossos corações,
porque temos a certeza que não só de pão viverá o homem, mas como tu disseste, ó Pai, de toda palavra que sai da tua boca. Nos edifica, Senhor, nos conforta, nos consola, renova esperança, fé. Abençoa, Pai, o teu ensino, a tua ministração, os meus irmãos e minhas irmãs aqui que estejam a ouvir. Para a honra e glória do teu santo nome, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos lá. Vamos fazer uma abordagem inicial de interação, falando do sofrimento da vida do cristão. O sofrimento da vida do cristão deve ser um meio pedagógico para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento. Prover o crescimento. Meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de ver ao longo dessas lições todas do trimestre que o livro de Jó ele fala de muita provação, de muito sofrimento. Por que se intensifica tanto? Por que se fala tanto disso nesse tópico? Porque é importante sabermos que o sofrimento é uma grande ferramenta que Deus dispõe para a nossa vida, seja para corrigir, seja para tratar conosco, seja para o nosso amadurecimento espiritual, enfim, não sabemos os propósitos de Deus. Aqui entra em cena um terceiro personagem chamado Eliú. Eliú tem até uma biografia de Eliú, uma pequena biografia, né, no capítulo 32, quando fala Eliú, filho de Baraquel, buzita, da família de Rão. Quer dizer, ainda fala um pouquinho, diferentemente dos outros amigos de Jó, que ninguém não tem uma nota biográfica, mas aqui de Eliú, ainda o autor bíblico ainda fala. Eliú significa meu Deus é Ele, El Deus, e Hur, Elihu, Ele, meu Deus é Ele. E é um nome bem sugestivo, porque em determinado momento, vamos ver aqui, que Eliú ele se porta, ou quer se portar, como se fosse Deus, né? Como se fosse um intercessor, como se tivesse as respostas para tudo. Então ele é o mais moço, mais novo dos amigos de Jó. E como tal, pelos costumes orientais da época, permaneceu em silêncio. Mas diz a Bíblia que ele cirou no sentido assim, ficou irritado, queria falar. Diz a Bíblia que ele continha suas palavras como se fosse uma garrafa de pressão ali, né? Querendo explodir, querendo botar para fora. Rapaz, eu quero falar porque quero que chegue minha vez, porque eu tenho muita coisa para falar aí, né? Então ele estava irritado. O texto bíblico fala irado, né? Irritado com a fala de Jó, particularmente com a defesa de Jó, porque Jó queria um intercessor, queria alguém que queria ter a oportunidade de se apresentar diante de Deus, né, para falar com Deus. E Eliú, ele se irritou com essa murmuração de Jó e se irritou também ao mesmo tempo contra o fato dos três amigos de Jó que lhes falaram anteriormente, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, respectivamente. O Eliú ficou irritado porque não convenceu, porque as falas desses três amigos não convenceram Jó, porque viu na fala deles uma deficiência, que estava errado, que não era bem assim. Não, é como se fosse, não é bem assim, não é isso, não é por isso, não é por isso, não é assim, não é por isso que Jó está sofrendo. Zofar, você está errado, Bildade, você está errado, vocês falaram aí demais, agora quem vai falar sou eu, Eliú, não é? Então Eliú entra em cena falando da soberania de Deus, que ninguém se discute,
Deus é soberano. Eu não vou ler aqui de forma didática a revista, porque vou perder um pouco de tempo, né, e desconcentrar no meu raciocínio. Então prefiro, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus me incomoda para eu fazer nessa direção. Claro que eu irei seguir o tópico da lição e a mensagem da lição, em nenhum momento, nem de relance, sair do contexto da lição, ok, meus irmãos? Então, o questionamento de Eliú, ele começa dizendo que Deus é soberano, disso ninguém tem nenhuma dúvida disso. Jó não questiona sobre isso, a soberania de Deus, que Deus é criador. Mas Eliú diz que o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. O orgulho do homem priva o homem de ouvir a Deus. Olha, irmãos, irmãs, há muitas verdades, muita mesmo verdade na fala de Eliú. Eu diria até mais verdades do que na fala dos outros três amigos. O problema sempre recai aqui nos pressupostos. A teologia estava corretíssima. O problema de Eliú aqui é quantos pressupostos para se aplicar na vida de Jó. Porque ninguém ao certo sabia o que estava acontecendo na vida de Jó, a causa, a razão daquele sofrimento, daquela provação. Então, quanto à aplicação prática, o Eliú estava errado. Mas quanto à teologia, de uma forma geral, assim, ele estava correto. Vamos ver que ele estava correto. Quando ele fala, por exemplo, que o orgulho do homem priva de ouvir a voz de Deus, com certeza, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que no livro de Tiago, né, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Humildes são aquelas pessoas que reconhecem suas fraquezas, seus pecados e buscam em Deus o perdão, a restauração, o refúgio, a salvação. Coisa que os orgulhosos não falam, porque os orgulhosos, toda pessoa orgulhosa é um doente em si mesmo e não se dá conta disso. Porque habita nele um defeito muito grave chamado presunção. A presunção, ou autossuficiência. Ele acha que se basta por si mesmo e não precisa dos outros. Acha que sabe tudo, que domina tudo e sempre acha que está acima de todos. Então a pessoa orgulhosa, ela de uma hora para outra, ela é totalmente, pode ser quebrantada pelo Senhor. É como se fosse aquelas árvores, né? Aquelas árvores, quando vem a tempestade, tem umas árvores flexíveis, né? Que dobra, quando a tempestade passa, volta para o seu estado. E tem outras árvores que permanecem assim, rígidas, e vem a tempestade, aí parte no meio aqui. Parte no meio. Já viram isso naqueles filmes lá dos Estados Unidos? Tem muito naquelas tempestades, naqueles tornados, aquelas árvores mais rígidas, quando a tempestade bate, a árvore literalmente quebra, parte no meio. Porque aquela árvore ali, ela não aprendeu a se curvar. Então é assim. E a Bíblia nos ensina de forma muito clara que o homem de dura cerviz, ele é quebrantado de uma hora para outra também. Então, corretíssimo o que o Eliú falou para Jó. Que o homem, não, corretíssimo de uma forma teológica, mas não para Jó. Não, quanto a Jó, ele estava errado. Porque não havia orgulho nenhum na vida de Jó. Jó não era uma pessoa orgulhosa. Jó já havia obtido o testemunho do próprio Deus, que era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava de todo o mal.
Então, pressuposto de Eliú em relação a Jó estava errado. A doutrina estava certa. O orgulho priva o homem de ouvir a Deus. Sabe, irmãos, existem muitas vozes, o mundo é muito barulhento. E é preciso, às vezes, Deus nos levar para os desertos da vida, para nós escutarmos a voz do Senhor. E muitas vezes passamos por sofrimento. Essa semana eu estava a propósito desse tema aqui, coincidentemente, estava tendo no meu devocional que eu faço logo cedo, eu estava vendo acho que foi um dia desse da semana, um devocional que Deus, ele nos prova assim como prova o ouro, né? O ouro, ele é provado, inclusive o próprio Jó, ele falou isso, né? Prova-me que sairei purificado, né? Como ouro. Porque ele conhecia que não havia falta alguma nele ali. Não que ele não tivesse pecado, porque todos nós temos, mas aquelas faltas ele não tinha. Então, nesse devocional do Letty Coleman, devocional bem antigo, bem clássico, chamado Mananciais do Deserto. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele diz assim que são necessárias 11 toneladas para se afinar um piano. Piano, eu gosto muito de piano clássico. Não sei tocar, mas admiro muito. Então seria necessário 11 toneladas para se afinar um piano. Então é no fogo ardente que o crente ele é provado. Por quê, irmão? Por que será, hein? Que tem que ter tanto sofrimento? Por que o irmão fala em tanto sofrimento? Porque já pensou se tudo fosse bom? Já pensou se você colocasse seu negócio, com uma semana seu negócio tivesse vento e popa prosperando? Já pensou se você não tivesse doença, enfermidades, provações, luta? Já pensou se sua família fosse, sei lá, quase que a Canaã celestial na mesa lá, né? Só de paz e harmonia? Já pensou se tudo fosse certinho? Certinho, né? Como diz? Tudo certinho. Já pensou se não tivesse provações, se não passasse pelos vales da sombra da morte? Como é que seria o ser humano? Como é que seria? Seria mais arrogante, mais presunçoso, mais orgulhoso, né? Nunca iria exercer a fé. Por que exercer fé? Se tinha tudo. Tinha problema financeiro, não tinha problema de saúde, não tinha conflitos familiares, principalmente. Estava tudo bem, não ia exercer fé. E aí ia se afastar de Deus cada vez mais. Então, o sofrimento é uma ferramenta, meus irmãos, que Deus utiliza para que possamos estar mais próximo dele, para que aprendamos a depender do Senhor, porque sem ele nada podemos fazer. Essa é a razão do sofrimento. Essa é a razão pela qual Deus muitas vezes nos coloca em certos desertos para escutarmos a sua voz. Porque no mundo de hoje, barulhento, nós ouvimos muitas vozes. Mas a voz do Senhor, às vezes, ela vem confusa e nós não conseguimos captar. É possível até que dentro de um templo, de um culto, diante de um sermão, você, eu ou qualquer outra pessoa, se não estejamos desconectados, pensando em outra coisa. Então, eu gosto muito de devocionais, né? De silêncio, de quietude. Em momentos de provações, a palavra de Deus também nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, fica essa lição. Então, meus irmãos, aqui vamos ainda continuando a fala de Eliú,
Então, em resumo, Eliú, ele entende que o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba humana. É uma verdade, porque muitas vezes Deus ele tem que arrochar um pouco os parafusos na vida do crente e na vida das outras pessoas, porque tem muitas pessoas que não veem a Deus através do amor, das cordas do amor, mas tem que ser atraída através das cordas da dor. Então Eliú, ele tem uma certa razão quando diz que o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba humana. Muitas vezes alguém só reconhece Deus, e aí eu também falei um dia desse para alguém sobre as marcas, acho que foi na minha rede social, não sei, que o cristão deve ter na vida, e às vezes Deus marca para ali nascer uma nova história. Às vezes o cristão só reconhece Deus numa prova forte, numa cama de hospital, num luto, numa separação, num rompimento, numa ruptura de um relacionamento, numa perda, numa solidão, numa enfermidade. Às vezes é preciso ter esse encontro de solidão, normalmente são desertos, porque os desertos também são pedagógicos, nos ensinam muito. Eliú, portanto, estava acertado. Mais uma vez, o erro estava em pressupor que Jó estava naquela situação, que era uma pessoa orgulhosa. Errou nesse ponto. Mas, de uma forma geral, Eliú ainda está com aquela ideia de justiça retributiva, que o homem ele colhe o que planta, que Jó, portanto, Jó está colhendo porque algum pecado ele tem, ele praticou, seja qual for esse pecado. E aí diz até que Jó é orgulhoso, começa a enveredar por esse lado, porque ele queria explicar da maneira dele, o Eliú, esses acontecimentos na vida de Jó. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Isso ele fala com muita propriedade no capítulo 33, entre os versículos 19 e 22. Eu falei agora há pouco isso aí. É possível que Deus use as enfermidades, né, para se aproximar do homem como motivo para restaurar, para trazer. O problema de Eliú e de muitas pessoas é sempre querer encaixotar a forma do agir de Deus. A palavra de Deus nos diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ninguém conhece as riquezas insondáveis de Cristo, né? A palavra de Deus nos diz também em Romanos 8:28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não se pode dizer que o sofrimento é consequência inexoravelmente disto. Não, o sofrimento ele pode ser consequência de muitas coisas na vida. Pode ser uma ação pedagógica de Deus na sua vida, um sofrimento. A perda de alguém que você gostou tanto, uma paixão, um filho, um namorado, sei lá, um noivo, um marido, uma esposa, um luto, alguma coisa Deus tem a falar. Por isso que nos sofrimentos, nas provações, devemos sempre fazer essa pergunta: por que estou passando? Não porque estou passando por isso, mas para que, Senhor, estou passando por essa prova? Então, o sofrimento às vezes é pedagógico. Outras vezes, tantas outras vezes, é consequência do próprio pecado. Do próprio pecado. Por isso que tem várias causas. Outras vezes, consequências naturais das nossas escolhas. Por exemplo, uma pessoa que tem compulsão por compras, não pode ver a palavra promoção, que já vai comprando, passando cartão de crédito, e não quer se ficar endividada, não quer pagar juros, sei lá, de 400% ao ano, 300%, não sei, é uma loucura, é uma insanidade.
não quer ficar, passou o ano todo comprando coisa que não precisa. Às vezes um homem fuma a vida toda 2 maços de cigarro por dia, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não quer ter efizema pulmonar, câncer de pulmão no final da vida por uma escolha que fez. Usa drogas, cheira cocaína, não quer ter uma longevidade, quer morrer com 80 anos, cheio de vigor. Não, morre cedo. Então, muitos dos flagelos, dos males que nos acometem são consequências das nossas escolhas. Lembrando sempre que nós somos livres para semear, mas não somos livres para colher os resultados dessa semeadura. O homem é livre para semear, mas ele não é livre para não colher aquilo que ele semeou. Por quê? Porque, segundo a carta aos Gálatas, a palavra santa de Deus nos diz de forma muito clara que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque de Deus não se zomba. Ok? Então, meus irmãos, minhas irmãs, pode ser consequências imprudentes nossas, o sofrimento, o mal, pode ser também uma ação, uma permissão de Deus, uma ação pedagógica para nos ensinar alguma coisa. Pode ser uma provação para nos tornarmos mais fortes, com mais fé, mais esperança, mais paciência, enfim, mais fortalecido no Senhor. O sofrimento também, permitido por Deus, como foi aqui na vida de Jó, faz isso. E necessariamente não é o orgulho como Eliú quis fazer crer que estava acontecendo na vida de Jó. E aí eu acho interessante, irmãos, que o personagem Eliú, para mim ele é um pouco mais simpático. Ele é mais simpático do que os outros amigos de Jó. Ele faz Bildad e Zofar, porque a teologia dele é mais racional, ela é mais idônea, tem mais afinidade e verossimilhança com a teologia verdadeira da palavra de Deus. Então qual seria a diferença entre os outros? Os outros amigos dizem não, era justiça retributiva pura e simples e não tinha quem intervisse. Colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, acabou. Na mente de Zofar, Bildad e Elifaz. E não se pode questionar Deus, não se pode falar com Deus, e Deus não entra em cena, porque na teologia de Bildad, Zofar e Elifaz, Deus está distante, não está nem aí. E aí, quando vem a fala de Eliú, o mais moço dos amigos de Jó, é uma fala mais amena nessa perspectiva, porque Eliú, ele admite que Deus fala com o homem. Os outros dizem, não, Deus é transcendente, Deus é distante, Deus deu corda no relógio e deixou o mundo aí e não intervém não. Vocês aí que se virem, plantou, colheu e não. Esquece o lado da misericórdia de Deus. Para Eliú, Deus, ele fala. Para os outros amigos, Deus não fala. Deus é distante. Para Eliú, Deus ainda fala com o homem. Deus envia mensageiros e fala. Às vezes, Deus nos envia anjos, não seres celestiais com asas, arcanjos, querubins, não. Mas muitas vezes Deus envia anjos em nossas vidas. São pessoas. E às vezes nem crentes são. Nem crentes são. Porque ninguém pode limitar o agir de Deus. Porque quando Deus quer abençoar um, Deus abençoa. Por que não? Usou uma meretriz para abençoar o povo lá em Jericó.
Quem é você para dizer como Deus vai agir? Quem sou eu? Então Deus ele faz da forma que ele entender necessária, oportuna e conveniente. E aí Eliú, ele nos diz que Deus fala em sonhos, envia mensageiros, e ele até diz: eu sou esse mensageiro, Jó, me escute, pare para me escutar, eu não vou ferir você, eu não vou trazer palavras pesadas, mas me escute. Talvez esse mensageiro, esse intercessor, essa pessoa que você quer ouvir, Jó, seja eu. Escute-me, Jó. Eliú dizendo: sou eu. Alguns teólogos dizem que Eliú seria um anjo, seria um Cristo, ali simbolizava, mas nada disso, porque a teologia de Eliú é cheia de falhas também. Eliú era um homem de carne e osso ali, mas ele trouxe algumas verdades. Quando ele diz que Deus fala, e Deus fala mesmo, Deus nos usa, fala através da palavra, fala através de pessoas, do sermão, da Bíblia, de uma revelação, uma palavra de sabedoria, fala em sonhos, usa pessoas. Alguém chega perto de você: filho, não faça isso, não venda isso agora, não é o momento, por favor, não acabe agora esse relacionamento, ou então acabe, que isso não é de Deus. Fala, Deus fala, e a palavra de Deus confirma. E foi isso que Eliú estava tentando ensinar a Jó. Mas Jó sabia que de tudo isso, não entendia o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, no silêncio, muitas vezes é onde Deus fala conosco. É no silêncio. Por isso que se diz que desertos, de uma forma geral, são escolas de profetas, porque no deserto há muito silêncio também, e no silêncio nós aprendemos muito. Então Deus fala. Há um filme muito interessante de um cineasta que eu admiro muito, chamado Ingmar Bergman, e ele trata desse assunto aí. Dia desse eu vi esse filme de novo. Eu assisto alguns filmes, gosto muito de filmes, e retenho, como diz a palavra de Deus, aquilo que é bom. Então, Ingmar Bergman era um diretor sueco, já falecido, o centenário dele foi há 2 anos atrás. O nome desse filme chama-se Luz de Inverno. É um filme de 61, 62, que narra a história de um pastor nórdico ali na Suécia, porque o filme de Bergman sempre tinha trabalhava nessas regiões, aquele pastor daquela época, bem clássico, né? Bem ortodoxo. E esse pastor estava desertando da fé porque viu tanto sofrimento na vida, guerras, injustiças. Ele já estava desertando da fé. E o fundo desse filme é o silêncio. Cadê Deus? Por que Deus não fala? Deus não intervém? Deus não explica? E aí no finalzinho desse filme, já ele celebra os cultos. O filme começa com ele celebrando um culto e termina também ele celebrando um culto. E o auxiliar do culto pergunta: vai ter missa? Porque lá confunde, né? Culto, missa, aquelas tradições antigas das igrejas ortodoxas. Vai ter culto, vai ter missa. E antes ele teve um diálogo com esse auxiliar, falando exatamente do sofrimento de Cristo, falando do silêncio de Cristo ali na cruz, ali, quando a terra emudeceu, quando Jesus estava ali: Pai, Pai, por que me abandonaste, né? Ali antes de ser condenado, e também na crucificação, né? Quando teve aquele silêncio, e Jesus levou na cruz ali tudo aquele sofrimento ali, sofrimento não só físico. E aí o filme questiona isso, que o sofrimento não foi só físico, porque o sofrimento físico foi de certa forma passageiro, né, de Jesus Cristo, assim, em relação ao personagem que tinha uma doença
há anos, mas o sofrimento de levar tudo na cruz, todas as mazelas, todo o pecado humano na cruz do Calvário. Mas aí questiona-se o silêncio de Deus. E aí quando o pastor ele lembra que Jesus foi a pessoa mais abandonada, foi a pessoa que até o próprio Deus silenciou também em alguns momentos da vida. O próprio Jesus, quando se apresentou para ser julgado, permaneceu em silêncio quando foi indagado pelas autoridades, né, romanas. E nesse silêncio o filme termina encorajando, né, que Deus ele é soberano. Aí o pastor continua: vai ter culto? Vai. Aí toca o sino e o filme termina. Muito interessante. Mas, irmãos, no silêncio Deus age. No silêncio Deus está agindo, está trabalhando. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha para aqueles seus filhos, enquanto seus filhos dormem. Deus está trabalhando em silêncio. Tópico 2 aqui fala do sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Então Eliú continua com aquela ideia também de justiça retributiva. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça? Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, por isso contraria a sua própria natureza. Jó 34, versículo 10 a 12. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus, e disso nós não temos dúvida. Jó também não tinha dúvida alguma. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém. Certíssimo, porque Deus é soberano, faz como quer, quando quer e para quem quer. Certíssima a asserção de Eliú. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Muito bem. E aqui eu me lembro da palavra de Deus, quando diz: ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Então veja que a teologia de Eliú, ela tem muita sintonia com a palavra de Deus, né? Que Deus tem todo poderoso, ele tem o poder de manter ou não a humanidade. Claro, se Deus não quisesse, já teria destruído esse mundo. Os anjos estão doidos para fazer isso, né? São doidos para trazer o juízo de Deus logo, né? É Deus que, pela misericórdia, que vai sustentando. Deus é muito misericordioso, meus irmãos. Muito misericordioso. Muito. Estamos vivos aqui, respirando, por causa da misericórdia do Senhor ainda. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Ora, dizer isso para Jó não cabe na carapuça de Jó. Que Deus não faz acepção de pessoas. Realmente Deus não faz. Está certíssimo, Deus não faz acepção de pessoas. Só que, mais uma vez, o problema está nos pressupostos aqui. Não se aplicava na vida de Jó, porque o patriarca Jó não fazia acepção de pessoas. Vimos isso nas lições passadas, quando discorremos sobre a justiça social, que Jó tinha uma mão aberta, que Jó tinha um coração sensível com os seus servos, para com os seus filhos, para com o órfão, para com as viúvas. Então, não se aplica na vida de Jó. Eliú também diz: ele é justo para punir os maus. Não é verdade, Deus pune, Deus traz juízo também, ainda que esse juízo não seja automático, rápido, como nós esperamos, desejamos. Às vezes até na eternidade esses juízos, né? Às vezes a colheita, ela se consolida na eternidade, como o Salmo de Asaf nos diz, né? Que os ímpios prosperam muitas vezes, mas haverá de prestar contas um dia com o Senhor por toda a maldade que fizeram, ainda que seja na eternidade. Pode ser aqui também, pode ser que a lei das semeaduras ocorra aqui também na terra. A defesa da soberania de Deus.
Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Claro, Deus não é obrigado a prestar contas a ninguém. Deus faz como faz, da maneira que faz, quando faz. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Abençoa quem Ele quer abençoar. Nós não podemos trazer essa lei da barganha e dizer, não, eu sou bom, sou bonzinho, então Deus tem a obrigação de me abençoar necessariamente. Não. Tem muita gente bonzinho, temente a Deus e passa por grandes provações na vida. Jó já refutou isso da outra vez, né? E o próprio Salmo de Asaf, 73, né, fala isso também, que os justos eles sofrem. Por todo o livro de Jó. Pronto. Estava recebendo uma ligação, a imagem estava cortando aqui do WhatsApp. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. É aquela velha história de sempre, desde os 3 amigos irmãos, da justiça retributiva, de que eles partem do pressuposto errado de que Jó estava em pecado, quando Jó não estava, de forma alguma. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. O erro de todos esses amigos é só olhar um lado da moeda, que Deus é justo e soberano. Isso aí, disso ninguém tem dúvida, o próprio Jó não tinha dúvida. Mas esses amigos esquecem que o Deus justo também é um Deus grandiosamente cheio de amor e cheio de misericórdia. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Nós não estaríamos nem respirando aqui. Já estaríamos aí, sei lá, mortos. Nem entubados estaríamos. Porque se Deus cortar o fôlego de vida meu e seu aqui, acabou. Questão de um minutinho, acabou. Não tem nem esperança de vida, né? O entubado ainda tem. O entubado ainda tem. Então, meu irmão, minha irmã, louve a Deus pela sua vida. Louve a Deus mesmo por tudo que você recebeu do Senhor, salvação, misericórdia, perdão dos pecados. Louve sempre na sua vida. Terceiro tópico, o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Mais uma vez, Eliú está certo aqui. Sofrimento tem um caráter pedagógico sempre. Não sempre, né? Mas muitas vezes Deus utiliza o sofrimento como um instrumento pedagógico, para ensinar. Pedagógico de ensino, para ensinar alguma coisa a alguém. Infelizmente. E é interessante aqui que foi por isso que Eliú, ele é visto com bons olhos. Veja que lá no final do livro de Jó, nas últimas lições, não sei se é a próxima ou a 13ª, não vi ainda, mas Deus não pune Eliú. Deus vai punir Zofar, Bildade e Elifaz, mas não pune Eliú. Sabe por quê? Porque Eliú não foi contra Deus em nenhum momento. Foi só contra Jó. Eliú em nenhum momento disse que Deus estava errado. Mas focou mais para Jó. Jó, você é orgulhoso. Jó, você não escuta Deus falar. Porque por causa do seu orgulho, Jó, você disse que é puro, você disse que é isso, embora Jó não tenha dito de forma clara, mas disse de forma implícita. Né? Mas contra Deus mesmo, assim, Eliú teve uma teologia muito acertada. E aí a gente vai ver que no final a censura não cai em cima de Eliú, dos amigos de Eliú, de Jó, como amigo de Jó, só que vai recair sobre Bildade, Zofar e Elifaz. Então olha só, o caráter pedagógico, isso é muito lindo. Ele introduzir na fala dele, Eliú, isso aí,
que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Tem, meu irmão, minha irmã, tem. Muitas vezes só reconhece que Deus é Deus quando está prostrado na cama do hospital. Quando está num luto, porque perdeu alguém, perdeu uma pessoa que a gente ama. Imaginávamos um dia que nunca pudesse viver sem aquela pessoa. Quando se sente só. Se as coisas estão tudo muito bem, céu cor-de-rosa, mar azul, ninguém vai lembrar de Deus, não. Ninguém vai lembrar de Deus. Então o sofrimento Deus usa. E aí eu me lembro, vou citar com muita pertinência aqui, está me vindo na memória, daquele escritor irlandês, C.S. Lewis, né? Quando ele diz que Deus fala, Deus de várias formas, mas o megafone de Deus, né, é o sofrimento. O megafone de Deus é o sofrimento. O sofrimento até anotei aqui, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. O sofrimento é um amplificador de som, é o alto-falante potente, é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido, um mundo que não quer escutar Deus. Então Deus usa o sofrimento. C.S. Lewis, autor aqui irlandês, aquele escritor das Crônicas de Nárnia, muito bom, sugiro também de leitura nessas férias para vocês. Deus usa o sofrimento, tem essa conotação pedagógica para nos ensinar algo, para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, menos orgulhoso, menos prepotente, menos arrogante, menos presunçoso, menos autossuficiente, para sermos servos, para entendermos que nossa vida aqui é limitada, temos poucos anos de vida, não temos a eternidade, para entendermos que aqui nós somos passageiros, peregrinos, como diz Pedro, que nossa vida aqui é efêmera e temos que aproveitarmos as oportunidades para fazermos o bem, proclamarmos a palavra de Deus, externarmos a glória de Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Caráter pedagógico. Adorando a Deus na tormenta, no capítulo 36, Eliú, já na sua quarta fala, ele foi o que mais falou, é o mais jovem, mas foi o que mais falou, afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Então aqui ele usa as estações do ano para dizer que Deus é grande. Olha como Deus é grande, estabelece as estações. Mas esse assunto de estações, que daria até uma pregação para outra oportunidade, as estações da vida, você vai ver, tem vários enfoques. Eliú aqui poderia ter sabedoria para mostrar que Deus usa as estações também para mostrar a gente que tudo na vida tem um tempo. O inverno, a vida se retrai, mas quando vem o verão, aquela luz forte, aparece, a vida surge de novo. Tem a primavera entre uma estação e outra, que é o momento de brilho, de cores, de flores. Mas tem o outono, que é aquele momento que cai tudo, que você perde, que é um momento de perda. E a vida diz também que tem momentos, tempo para perder também, tempo para juntar, tempo para espalhar, tempo para morrer, tempo para viver, tempo para tudo na vida. Então essa lição de estações poderia ter outro viés, ser ministrado de outro viés aqui. Jó 37:6 ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico de Deus. Em resumo, meus irmãos, Eliú, nesse tópico 3, diz que o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão, instrumento de ensino para o cristão. Certíssimo. Certíssimo. Só, repita-se, não se aplicava na vida do patriarca Jó. Porque Jó era um homem de Deus, temente a Deus, e não tinha razão para passar por aquele sofrimento, a não ser uma provação grande devido a um insulto e uma tentação de Satanás lá, uma provocação de Satanás lá na corte celestial. Essa era a razão pela qual Jó estava passando por essa prova, mas que deixa essas lições ricas, maravilhosas para nós, para sabermos que a vida do cristão ela é recheada de provações
mas em Cristo devemos sempre ter esperança, fortalecimento, bom ânimo, porque tudo passa nessa vida, menos as palavras do nosso Senhor. Então, eu vou concluir aqui, meus irmãos, porque já está terminando. Vou ler a nota de conclusão. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. O jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho, que não é verdade. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, como os 3 amigos também o fizeram. Ele destaca também que Deus tem o teu direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Além de Deus ser justiça, Deus também é amor. E os amigos de Jó se esqueceram disso. Amém, meus irmãos? Vou terminar aqui, um minutinho para fechar em 1 hora. Vamos orar. Amado Santo Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja conosco ao longo desses dias, Senhor, e que essa lição tão rica e maravilhosa, Senhor, seja guardada como depósito de alimento espiritual em nossos corações, que possamos aprender, ó Pai, que tudo na vida concorre para o bem daqueles que te amam, inclusive os sofrimentos e as provas. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Amém. Amém, meus irmãos. 19h30, fechando aqui. Em nome de Jesus, glória a Deus. Um forte abraço para vocês.